Você é uma completa decepção para este sobrenome, meu caro irmão, disparou ele, soltando uma risada seca que ecoou pelas paredes de pedra do restaurante em frente ao Reno, sem sequer se dar ao trabalho de baixar o tom de voz. O tilintar dos talheres de prata e o murmúrio poliglota das mesas vizinhas cessaram por um breve e desconfortável segundo, antes que o ambiente retomasse seu curso natural, ignorando a tensão que pairava sobre o linho branco da nossa mesa. O veredito estava dado, e minha mãe, elegante em seu taier escuro, não moveu um músculo para me defender, ela apenas recostou-se com uma calma gélida, observando-me com aquele olhar de desapontamento meticulosamente praticado ao longo de décadas de convivência. Ninguém sentiria a sua falta se você simplesmente decidisse não aparecer mais nos nossos encontros, acrescentou ela com uma voz aveludada, como se estivesse me prestando um imenso favor ao ser brutalmente honesta sobre a minha insignificância no clã familiar. Olá a todos, meu nome é Julia, pensei ironicamente, sentindo o aperto familiar e sufocante no peito, aquele velho reflexo de querer me encolher e me tornar invisível para que o ego dos outros pudesse ocupar todo o espaço disponível. Eles já tinham me excluído sistematicamente de férias nos Alpes, de celebrações de solstício e do noivado luxuoso da minha prima no verão passado, sempre mascarando a rejeição com desculpas esfarrapadas sobre logística complexa ou orçamentos limitados para convidados extras. Desta vez, no entanto, não havia máscaras de polidez, apenas uma honestidade cortante que beirava o sadismo, e eu me vi forçado a sorrir, não por falta de dor, mas porque algo dentro de mim finalmente desistiu de lutar por um lugar à mesa. Entendo perfeitamente o posicionamento de vocês, respondi com uma serenidade que os pegou de surpresa, pois eles claramente esperavam um espetáculo de lágrimas ou uma discussão acalorada que justificasse a imagem de instabilidade que criaram de mim. Em vez de lhes dar esse prazer, chamei o garçom, paguei minha parte da conta em notas de euro e saí do estabelecimento caminhando sozinho pelas ruas ladrilhadas, sentindo o ar frio da noite europeia renovar meus pulmões. 3 meses depois daquele jantar fatídico, recebi o e-mail que confirmava o ápice de anos de dedicação exaustiva. A promoção para diretor regional estava finalmente formalizada e o contrato aguardava minha assinatura digital. Naquela mesma noite, em vez de ligar para a família, reservei o local mais exclusivo da cidade para uma celebração que não seria pequena, com um salário que tornava as piadas ácidas do meu irmão sobre minha subsistência absolutamente obsoletas. Eu não contei nada a eles, apenas apertei a mão do meu CEO em Bruxelas, assinei os documentos e retornei ao meu apartamento silencioso e minimalista, onde minhas ambições nunca foram tratadas como delírios de grandeza ou motivos de piada. Abri meu laptop e comecei a buscar por espaços que exalassem autoridade e bom gosto, pois se eles me consideravam uma vergonha, eu celebraria meu triunfo em salões que eles jamais teriam audácia de frequentar por conta própria. Acabei reservando o terraço de vidro com vista panorâmica para o Rio Sena, um local icônico que sediava galas de alta moda que eu costumava observar de longe, com desejo e inveja, durante os meus anos de estudante universitário. O depósito de reserva era uma quantia considerável e não reembolsável, mas paguei o valor total à vista, sentindo o peso da liberdade financeira sobrepor-se a qualquer resquício de dúvida que ainda pudesse habitar meu subconsciente. Eu mesmo cuidei do design dos convites, escolhendo um papel de gramatura pesada em tom creme com letras prensadas em ouro, anunciando formalmente a recepção de promoção de Julia Reis, um evento de prestígio e reconhecimento. A lista de convidados foi a parte mais gratificante do processo, incluindo mentores influentes, colegas de alto escalão e amigos leais que estiveram presentes em momentos de crise, sem impor condições ou julgamentos morais sobre minha trajetória. Quando cheguei à seção dos contatos familiares na agenda do meu celular, meu polegar hesitou por um breve instante, não por incerteza sobre meu valor, mas pela compreensão profunda do peso que a exclusão mútua carregaria dali em diante. Tomei a decisão final e selecionei exatamente 0 membros da minha família imediata para o evento, enviando os convites pelo correio na manhã seguinte para garantir que o selo oficial conferisse a devida importância àquelas comunicações. 2 semanas depois, vi que minha prima havia postado uma foto nas redes sociais segurando um envelope dourado, e minha mãe estava ao fundo da imagem, aparentemente lendo o conteúdo com uma expressão de absoluta incredulidade. O primeiro contato veio do meu irmão através de uma mensagem de texto curta e grossa, perguntando se aquilo era algum tipo de piada de mau gosto, ao que respondi apenas com um não, são os meus parabéns. Não houve curiosidade genuína por parte dele sobre minhas conquistas, apenas uma acusação velada de que eu estava tentando me vingar ou criar uma situação embaraçosa para a estrutura de poder que eles mantinham. Enquanto eu permanecia em meu novo escritório de canto, observando a luz do sol refletir na carta de promoção devidamente emoldurada na parede, meu telefone vibrou novamente com uma mensagem indignada da minha mãe.
Como você pôde fazer isso conosco? Questionava ela, como se a minha celebração privada fosse um ataque direto à honra da família, e eu optei pelo silêncio, deixando a pergunta sem resposta no vácuo digital. Logo em seguida, outra mensagem surgiu afirmando categoricamente que eventos de importância familiar são destinados à família, o que me fez rir sozinho enquanto me recostava em minha cadeira de couro, apreciando a ironia da situação. Decidi ligar para minha prima, que me atendeu em um sussurro conspiratório, revelando que minha mãe estava furiosa e convencida de que o convite não enviado fora apenas um erro administrativo da minha parte. Não foi um erro, foi uma escolha consciente, respondi com calma, e ela então me informou que minha mãe se sentia profundamente humilhada por ser deixada de fora de um evento de tamanha magnitude social. Humilhação era a mesma palavra que meu pai costumava usar anos atrás, quando decidi parar de financiar suas extravagâncias e focar na construção do meu próprio patrimônio, algo que ele nunca perdoou verdadeiramente. Relembrei a ela que eu não fui convidado para o Natal, nem para o aniversário do meu irmão, muito menos para a festa de noivado que parou a cidade, fatos que ela tentou justificar como circunstâncias diferentes. Eu quase sorri ao telefone, concordando que as circunstâncias eram, de fato, muito diferentes agora que eu detinha o controle dos convites, do orçamento e da narrativa de sucesso da nossa linhagem. Naquela noite, meu telefone tornou-se um campo de batalha de notificações, com capturas de tela do meu convite circulando em grupos de mensagens dos quais eu já havia saído silenciosamente há muitos meses. Você está sendo extremamente mesquinho, escreveu meu irmão em um tom condescendente, acrescentando que ninguém realmente se importava com o meu cargo corporativo, enquanto minha mãe reforçava o desdém pelo meu trabalho. Coloquei o aparelho com a tela virada para baixo sobre a mesa de jantar e foquei na lista de confirmações de presença, que não parava de crescer com nomes de pessoas que realmente importavam no mercado europeu. O gerente do local ligou para confirmar a contagem final de convidados, e o evento estava oficialmente lotado, com cada assento ocupado por indivíduos que respeitavam minha trajetória e contribuíram para o meu crescimento profissional. Na manhã da comemoração, o celular zumbiu sem interrupções, com 2 chamadas perdidas do meu irmão que recusei sem hesitar, seguidas por uma mensagem de voz carregada de veneno e ressentimento. Você realmente se sente superior a nós agora? Perguntava a gravação, que apaguei imediatamente sem ouvir até o fim, recusando-me a permitir que aquela energia negativa contaminasse a atmosfera do meu grande dia de glória. Ao chegar ao local do evento, a luz do final de tarde filtrava-se pelo teto de vidro, iluminando os detalhes em ouro e as flores frescas que eu havia selecionado com o rigor estético digno das melhores recepções de Paris. As mesas estavam postas com uma intenção clara de excelência, e meu nome, Júlia Reis, brilhava em uma placa de boas-vindas na entrada, sem títulos de parentesco, apenas a afirmação da minha própria identidade. Os convidados começaram a chegar cedo, e minha mentora foi a primeira a me abraçar, sussurrando que eu merecia cada grama daquele reconhecimento, pois nunca precisei diminuir ninguém para alcançar o topo da minha carreira. Meia hora antes do brinde principal, meu celular acendeu com uma mensagem da minha mãe dizendo que eu esqueci de enviar a localização exata para eles, demonstrando uma audácia que beirava a desconexão com a realidade. Meu irmão mandou outra logo em seguida, afirmando que já estavam na porta e exigindo que eu as abrisse, o que me fez caminhar até a entrada de vidro para observar a cena que se desenrolava na calçada. Lá estavam eles, minha mãe, rígida de indignação em seu casaco caro, e meu irmão, andando de um lado para o outro enquanto gesticulava de forma agressiva com os seguranças do edifício. A coordenadora do evento, uma profissional impecável, aproximou-se de mim e perguntou em voz baixa se aquelas pessoas estavam na lista de convidados ou se deveriam ser autorizadas a entrar como exceção de última hora. Não hesitei por um milésimo de segundo ao responder que não, eles não faziam parte da lista, e observei através do vidro enquanto ela saía para lidar com a situação com o profissionalismo gélido que a função exigia. Vi a postura da minha mãe enrijecer ao receber a negativa, enquanto as mãos do meu irmão se moviam descontroladamente no ar, tentando, sem sucesso, exercer um poder que ele não possuía mais sobre mim. Enquanto isso, atrás de mim, o som de risadas genuínas e o tilintar de taças de cristal criavam um contraste surreal com o drama que ocorria do lado de fora daquelas paredes transparentes e intransponíveis. Meu telefone vibrou mais uma vez com uma ordem direta da minha mãe para abrir a porta agora, alegando que eu estava apenas me envergonhando diante dos meus colegas ao tratar a família daquela maneira. Não respondi, e a coordenadora retornou dizendo que eles insistiam em um mal-entendido, mas mantive minha posição de que tudo estava ocorrendo exatamente conforme o planejamento minucioso que eu havia estabelecido semanas atrás.
Meu irmão começou a bater levemente no vidro, não com força suficiente para causar um escândalo público, mas o bastante para tentar criar uma tensão psicológica que me forçasse a ceder por puro desconforto social. Dei um passo à frente, aproximando-me da entrada apenas o suficiente para que nossos olhares se cruzassem através da barreira física, vendo algo quase vulnerável brilhar nos olhos da minha mãe antes que o gelo retornasse. Você está sendo infantil, Julia, ela murmurou através do vidro, e eu apenas inclinei a cabeça, pensando que infantil era implorar por convites em lugares onde você nunca foi desejado ou respeitado. Infantil era zombar do esforço alheio e esperar lealdade eterna em troca de desprezo. Por isso, não acenei, não sorri de forma sarcástica, apenas dei as costas e retornei para o centro do salão. Lá dentro, a música subiu de tom suavemente e o mestre de cerimônias solicitou a atenção de todos para o brinde, anunciando meu nome com um calor que eu nunca recebi dentro de casa. Enquanto eu caminhava em direção ao palco improvisado, meu celular explodia com mensagens de texto raivosas que eu ignorava solenemente, focando apenas nos rostos amigos que escolheram celebrar a minha vitória naquela noite. O holofote sobre o palco não era ofuscante, mas trazia um calor acolhedor que parecia validar cada noite de trabalho extra e cada sacrifício pessoal que fiz para chegar àquela posição de destaque internacional. Olhei para a plateia composta por pessoas que me ajudaram em apresentações críticas e que atenderam minhas ligações em momentos de dúvida, seres humanos que nunca me chamaram de vergonha ou decepção. O telefone continuava a vibrar incessantemente sobre o pódio, uma tentativa desesperada de intrusão externa em um momento sagrado de autorrealização, mas eu me recusei a desviar o olhar do presente para o passado. Eu costumava acreditar que pertencer significava perseverar através do abuso. Comecei meu discurso com uma voz firme que ecoou por todo o terraço, capturando a atenção absoluta de cada convidado presente naquelas mesas luxuosas. Pensei que se eu ficasse em silêncio por tempo suficiente, ou se eu me tornasse pequeno para caber nas expectativas alheias, eu finalmente seria aceito. Continuei, vendo as pessoas assentirem com compreensão mútua. Expliquei que aquela promoção não era apenas sobre um novo título ou um bônus em euros, mas sobre reconhecer que eu não precisava mais de permissão externa para validar minha própria existência no mundo. Aplausos entusiasmados ecoaram pelo espaço enquanto o céu de Bruxelas adquiria tons de âmbar e violeta através do teto de vidro, criando uma moldura natural perfeita para o encerramento do meu pronunciamento oficial. Meu celular deu um último solavanco violento, e eu rapidamente olhei para a tela apenas para ver que havia 17 mensagens não lidas, incluindo ameaças do meu irmão dizendo que eu estava morto para eles. Minha mãe apelava para o emocional, mencionando tudo o que passaram por mim, mas guardei o aparelho de volta na bolsa sem qualquer resquício de hesitação ou culpa corrosiva em minha consciência. Aprendi algo fundamental este ano, finalizei suavemente, garantindo que cada palavra fosse ouvida com clareza absoluta pelos presentes e, talvez simbolicamente, por quem estava do lado de fora. Você não deve implorar por um assento em uma mesa onde sua presença nunca foi verdadeiramente desejada. Em vez disso, você deve ter a coragem de construir sua própria mesa. Todos na sala se levantaram em uma ovação de pé, e pelo canto do olho, vi as silhuetas da minha mãe e do meu irmão se afastando finalmente da calçada, derrotados pela minha indiferença. Através do vidro, observei minha mãe parar por um segundo na esquina, parecendo subitamente menor e menos imponente do que a figura mitológica de autoridade que ela representou durante toda a minha infância e juventude. Ela não parecia derrotada no sentido tradicional, mas sim confrontada com um mundo novo onde ela não detinha mais o controle absoluto sobre a narrativa da minha vida ou das minhas escolhas. Meu irmão gesticulou algo incisivo em direção ao prédio iluminado, provavelmente uma última maldição, mas ela apenas balançou a cabeça em sinal de negação e eles desapareceram na escuridão da avenida movimentada. Dentro do salão, a atmosfera tornou-se ainda mais leve, preenchida por risos sem esforço e conversas estimulantes entre colegas que sentiam um orgulho genuíno pela minha ascensão meteórica na hierarquia da empresa. Ninguém fez perguntas sobre a cena desagradável na entrada, pois a elegância do evento e a firmeza da minha postura tornavam qualquer explicação adicional absolutamente desnecessária para pessoas de tal nível social. Mais tarde, quando a música tornou-se um jazz suave e os brindes formais terminaram, retirei-me para a varanda privativa para apreciar a vista das luzes da cidade que cintilavam lá embaixo como diamantes. Finalmente abri as 32 mensagens acumuladas, lendo-as lentamente, não com raiva ou desejo de retaliação, mas com uma clareza analítica sobre a toxicidade que eu estava finalmente deixando para trás de forma definitiva. Percebi que eles não estavam chateados por terem perdido a festa em si, mas sim por terem perdido o acesso privilegiado às minhas conquistas, aos meus recursos financeiros e à minha imagem pública.
A mensagem final do meu irmão afirmava que eu me arrependeria de virar as costas para a família, mas ao olhar para o horizonte europeu, senti apenas uma paz profunda se acomodar em meu espírito. Pela primeira vez em 30 anos, aquela frase feita sobre lealdade familiar não me causou medo, obrigação ou remorso, e decidi que não responderia a nenhuma daquelas provocações, nem naquela noite, nem nunca mais. Os funcionários do buffet começaram a recolher as taças de cristal enquanto eu permanecia sozinho sob o teto de vidro, observando a cidade retomar seu ritmo tranquilo e indiferente aos dramas humanos individuais. Meu telefone pesava na mão com a carga de expectativas não lidas, mas eu finalmente entenderá que o silêncio não era um sinal de fraqueza, mas sim um ato de vontade intencional. Na semana seguinte, minha promoção foi anunciada oficialmente no site global da companhia, com uma foto profissional que transmitia confiança e uma biografia que destacava meus resultados excepcionais nos mercados internacionais. Minha caixa de entrada foi inundada por felicitações de estranhos e parceiros de negócios, enquanto o silêncio da minha família imediata era o único som que eu ouvia vindo daquela direção específica. Em vez de uma mensagem direta, recebi uma notificação de que minha mãe havia feito um post público usando minha foto profissional e escrevendo que estava muito orgulhosa da nossa filha querida. Fiquei encarando aquela postagem por um longo tempo, percebendo que era a mesma estratégia de sempre: tentar capitalizar sobre o meu sucesso para manter a aparência de uma família unida e bem-sucedida perante a sociedade. Eu não comentei, não dei curtir e não enviei mensagens de agradecimento, simplesmente restringi o perfil dela para que ela não pudesse mais ver meus detalhes privados ou marcar minha conta em suas ilusões públicas. 2 dias depois, ela tentou me ligar, e pela primeira vez em anos, deixei a chamada cair diretamente na caixa postal sem sentir a necessidade urgente de justificar minha falta de disponibilidade. A mensagem de voz que ela deixou era mais suave do que o habitual, sugerindo que deveríamos conversar como adultos sobre o que aconteceu, mas apaguei o áudio gentilmente, sabendo que algumas feridas não se curam com diálogos circulares. Aprendi que a resposta mais poderosa que se pode dar a quem tenta nos diminuir não é o confronto direto ou o escândalo, mas a consistência inabalável em manter os próprios limites. Desta vez, eu não escolhi o caminho da submissão ou do conflito, eu simplesmente escolhi a mim mesmo, o meu valor e a mesa que eu mesmo construí com suor, talento e uma dignidade que ninguém poderá tirar. Se você estivesse no lugar de Júlia e sua família aparecesse sem convite na porta de um evento que você pagou integralmente, você os deixaria entrar para evitar um escândalo ou manteria a porta fechada como ele fez?